Olá, galera do YouTube, estou eu aqui mais uma vez, o Wellington Silva, com o programa Entrevistas Sem Cortes. E dessa vez nada mais, nada menos do que o grande homem e grande advogado Fabrício Moreira da Costa. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Boa tarde, Wellington, um prazer poder participar do seu bloco de entrevistas, deste projeto extraordinário que também é cultural. E o palco não poderia ser melhor escolhido do que o Teatro da Ribeira do Icó de 1860, esse extraordinário patrimônio histórico de Icó, que a gente apresenta para o Ceará, para o Brasil e para o mundo, e que o tem como diretor para zelar com muito amor, cultura e principalmente, repita-se, arte. E para iniciar o nosso bate-papo, vamos justamente falar sobre essa beleza que nós temos em Icó, né, que é o nosso patrimônio, nossos casarões, nossas igrejas. Como foi crescer nessa cidade tão maravilhosa? Fala um pouco da tua infância. Interessante, eu nasci há praticamente 50 anos aqui, no sítio histórico de Icó, na Rua Desembargador José Bastos, que durante muitos anos ficou conhecida como a Rua das Almas, porque aqui tinha os percursos fúnebres que saía da nossa tricentenária Igreja do Senhor do Bonfim para a partida da vida terrena, o sepultamento lá no cemitério do Monte, onde também fica localizada uma das mais belas igrejas do Brasil e do Nordeste, que é a Igreja do Monte. E nós vivemos, crescemos, adredemente ligada à questão do patrimônio histórico, à questão da cultura, da arte e da história. O Icó tem mais de 300 prédios, edifícios públicos e privados, tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN, que é uma instituição extraordinária, que cuida, que zela, que preserva, que mantém esses prédios todos em pé, logicamente, com a parceria do governo federal e dos governos municipais em cada recanto do Brasil, e nós sempre cuidamos de estudar essa história. Lembro-me bem, em 1988, ainda bem jovem, como militante da Associação Universitária de Icó, AUI, ao lado do Dr. Marcos Barreto, Dr. Hermano Limeira, da professora Francisca Jorge, enfim, de valores da inteligência e da juventude do Icó, já naquele período, nós percorremos a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, percorremos os meios de comunicação, museu, enfim, artistas e ativistas culturais, para iniciar, já naquele momento, um levante para preservar a história e o patrimônio histórico de Icó. E a Universidade Federal do Ceará sempre entrou nesta luta. O governo do estado do Ceará, na época, a secretária era a Violeta Arraes, que também nos deu grande apoio, e nós iniciamos esse movimento que chegou em 1997, na então gestão do prefeito Neto Nunes, que nós conseguimos, através do governo federal e com todas essas instituições envolvidas, enfim, tombar o patrimônio histórico de Icó. Então, está na minha alma, no meu espírito, esta paixão pelo patrimônio histórico. Até eu recebi formalmente o cargo, a missão, que não é remunerada, mas de ser chamada de guardião do Largo do Tembege, porque facilmente eu sou visto aqui no sítio histórico, ou gravando vídeos, ou fazendo fotografias, ou observando o nosso professor e memorialista, Cláudio Pereira, acompanhar estudantes universitários, turistas, visitantes por nossas ruas largas e becos estreitos de Icó. Inclusive, professor Wellington, eu sei que é um ativista cultural valoroso aqui da nossa Ribeira do Salgado dos Icós, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da sua revista Plenário deste mês, trouxe 6 páginas dedicadas em sua edição ao município de Icó, que retrata exatamente o que nós estamos aqui a debater nesta quinta-feira maravilhosa de sol ensolarado, aqui no Teatro da Ribeira dos Icós. A edição fala do nosso patrimônio histórico, a edição fala da nossa preservação, a edição fala da nossa história, que beira há mais de 300 anos, que veio desde Vila
e fala também dos nossos causos, dos nossos contos e das lendas que são bem contadas por nosso povo e nossa gente, principalmente a lenda do Teatro da Ribeira dos Icós, que até no passado não muito longe, vocês sabem muito bem disso, tinha a lenda que ele nunca teria sido inaugurado, porque a elite da época, as jovens, as moças ricas e as famílias ricas, ficavam olhando pelas flechas de suas casas e residências quem chegaria primeiro para a inauguração do Teatro da Ribeira do Icó, qual seriam as vestimentas bem pagas ou não, bonitas ou não, e o teatro passou por décadas a fio sem ter a sua inauguração. Até que houve aí 1 ou 2, 3 já momentos que festeja essa inauguração, inclusive com a vinda a Icó, pessoalmente, nosso grande ministro, Gilberto Gil, que nós tivemos a oportunidade de apresentá-lo ao Icó e também de beber dele, do Gilberto Gil, a sua cultura, a sua humildade, a sua inteligência e talento. Eu sempre costumo dizer que o Teatro da Ribeira dos Icós, ele nunca foi inaugurado, como conta a história, nunca foi inaugurado pelo seu construtor, Pedro Tebege, justamente por causa disso que o Dr. Fabrício acabou de contar. Mas é o teatro que foi mais inaugurado durante sua história, né? Porque Verdade. nas suas 3 grandes reformas teve inauguração, algumas pequenas reformas teve inauguração, né? Então, Fabrício Moreira, você já era um defensor do patrimônio desde sua juventude, como você falou, participou do AUI, não é isso? Isso. E, assim, eu gostaria de saber quando e como surgiu essa sua vontade de estudar advocacia. Pronto, só para se ter uma ideia de como essa questão cultural está em nossa memória, em nosso amor. O Teatro da Ribeira dos Icós, que foi uma doação desse grande homem, extraordinário homem, que não nasceu em Icó, mas que viveu intensamente a nossa cidade, que se doou a esta cidade, que foi o médico humanitário Pedro Tebege. Pedro Tebege, além de médico, tinha outras formações, mas ele era um homem humanitário extraordinário. Fez esse belo teatro em 1860, a Casa de Câmara e Cadeia e outras edificações, e todas foram doadas a Icó. Nós tivemos a peste da cólera, esse teatro virou um hospital temporário e é um teatro que ele, além de trazer a sua cultura, as apresentações do artista Wellington e de tantos outros da nossa Ribeira do Salgado dos Icós, ele é um palco que já se apresentou vários espaços da nossa sociedade. Aqui já foi o Fórum de Icó, aqui já foi um hospital temporário, aqui já teve escola, enfim, aqui é um ciclo de palestra praticamente cotidiana, diária. Aqui no final de semana o teatro se enfeita todo e o Wellington abre as portas para receber as crianças, os jovens, os adultos, os idosos para apresentações artísticas. E aqui também neste teatro, por isso que eu fiz esse preâmbulo para explicar, também funcionou o Tribunal Popular do Júri da Comarca do Icó por muitos anos, que o Tribunal Popular do Júri é uma instituição milenar que o legislador, ele com sua inteligência, ele fez com que 7 cidadãos comuns do povo, mas que sejam de condutas ilibadas, corretas, honestas, pudesse, por um dia, serem juízes de fato e julgarem ou julgar um dos nossos semelhantes. O Tribunal Popular do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, enfim, crimes dolosos contra a vida. E, bem jovem, 14, 15, 16 anos, eu era flanqueada a minha entrada para assistir aqui, nesta cadeira, o Tribunal Popular do Júri, que funcionava aqui no palco do Teatro da Ribeira dos Icós. Tive a oportunidade de assistir centenas de júris. Na época, o Dr. Francisco da Paixão era o nosso vibrante promotor de justiça, um orador extraordinário, e tantos outros advogados festejados, como Sinobilino Pinheiro,
enfim, Aldo Marcosi Monteiro e tantos outros que passaram por este tribunal. E a vocação, que já surgia bem jovem, ela se aprimorou, porque também a família tem muitos operadores do direito, e resolvi, assim, tornar-me advogado. Fui para Fortaleza, concluí o meu curso em 1993, estamos com 2 décadas e meia de advogado, com mais 4 anos de estágio, praticamente 30 anos que milito na advocacia. Fui lá estagiário da primeira vara do júri, comecei a atuar bem cedo, atuando de graça, sem cobrar honorários. Já como estudante não podia, logicamente, porque era estagiário da Defensoria Pública. Mas durante muitos anos também já formado, praticamente 50% das causas, ou mais disso, sempre eram sem cobrança alguma. E isso sempre me motivou, porque a advocacia ela é muito apaixonante, ela traz da teoria para a prática e ela se mistura a prática, a teoria, a praxe, e por isso que ela domina o debate do dia a dia. E assim acabei tornando-me advogado e embala meu coração essa questão de ser advogado, embala meu coração a discussão de história, de arte, de cultura, e por isso que eu estou aqui sentado no programa sem entrevistas, sem cortes, entrevistas sem corte, exatamente coordenado pelo diretor do nosso teatro. Isso é beleza, isso é arte, isso é cultura. Fabrício Moreira, ser advogado não é uma profissão fácil. De maneira alguma. E advogados são pessoas que têm famílias e são pessoas que têm sentimentos. Isso. Então eu gostaria de saber o que torna mais difícil a arte de advogar. Qual o momento mais difícil nessa profissão? O momento mais difícil é você encarar a diversidade processual que se mistura um pouco com a vida, com a prática, e você saber que você não pode levar o seu conceito pessoal de cidadão da nossa sociedade para o processo. Eu, quando sou constituído por alguma mulher ou algum homem num processo difícil, seja na área civil, seja na área criminal, eu já incorporo de separar as coisas. O homem, pai de família e cidadão de qual Fabrício Moreira, tem um conceito acerca do tema que se vai discutir no processo. Mas lá dentro do processo, eu sou o advogado contratado que tem o dever de, em nome de um terceiro, buscar o contraditório, a ampla defesa legal, buscar ser um intérprete da lei. Então, neste aspecto, a gente tem que estar preparado, e eu sempre costumo dizer aos novéis estudantes de direito, aos novos advogados, que eles não confundam a discussão jurídica lá das nossas salas monocráticas ou das nossas discussões no plenário do Tribunal Popular do Júri com a vida privada, que ele deixe lá a discussão e após o encerrar, o exarar final do processo, a mais perfeita ordem, a liberdade de expressão, a democracia e a vida cotidiana seja exercida normalmente. Então não podemos confundir o conceito, o juízo de valor que você tem acerca de um tema, você levar para o debate lá na fase processual. Se você não souber separar isso dignamente, você não fará uma boa defesa, você não irá convencer o juiz da sua tese, os jurados da sua tese, o Ministério Público da sua tese, porque se você não se convence daquilo que você está a defender, você não tem argumento nem a inteligência emocional para convencer quem seja. Fabrício Moreira é um grande orador, se não for um dos maiores oradores do mundo, né? Se fosse possível, a gente passava o dia todo escutando ele falar. E também é um homem público, porque ele foi vice-prefeito em 2 mandatos. Fabrício, como você avalia esses 2 mandatos que você foi vice-prefeito?
Nós tivemos uma oportunidade aos 21 anos, 22 anos, de também sermos vereador do município de Icó por um período efêmero. Inclusive, todas as vezes que escuto o hino oficial do município de Icó, me dá uma emoção, me arrepio todo, porque foi projeto de lei de minha autoria como vereador do município de Icó. E tive também 2 oportunidades de ser o vice-prefeito mais jovem da história, com 25 anos no primeiro mandato, em 1996, e com 29 anos no segundo mandato, em 1996. Inclusive, foi a chapa mais jovem da história eleita do município de Icó, que foi Neto Nunes prefeito e Fabrício Moreira vice-prefeito. E eu desempenhei com a maior da tranquilidade, serenidade, sempre sabendo constitucionalmente qual era o meu papel de representar o município de Icó dentro do meu espaço, sem querer avorrar-se ou assambarcar para si uma situação jurídica e até mesmo política que não era minha. E nesse íntere também de 8 anos que tive a oportunidade de ser prefeito eleito do município de Icó, nós assumimos e implantamos a primeira ouvidoria pública do município de Icó, exatamente para dar voz a quem não tinha, para dar vez a quem não tinha. Tivemos a oportunidade por quase 2 anos de sermos secretário de Agricultura do município de Icó. Nós somos um município de 2.000 quilômetros quadrados, com a área territorial agricultável imensa, que vai em todos os distritos do município de Icó e também na inclusão do nosso perímetro irrigado. Tivemos a oportunidade também por um período pequeno, mas deixamos a nossa contribuição também na Secretaria de Educação do município e sempre fomos esse porta-voz autêntico, corajoso, destemido, de representar o município por designação do então prefeito Neto Nunes, seja no governo do estado do Ceará, seja em Brasília, porque foi outro marco histórico também, que aquelas 2 gestões do qual fiz parte enquanto vice-prefeito, nós abrimos as portas do município de Icó, para o estado do Ceará, para o Brasil e para o mundo, quando nós buscamos os maiores projetos que, à época, eram alvissareiros e pioneiros e que continua sendo. Já imaginou, em 1997, aquela gestão trazer uma faculdade para o município de Icó, a Faculdade Vale do Salgado? Realizar concursos públicos para que servidores não fossem mais servidores do prefeito ou da prefeita, mas do município? Construir um hospital regional? Então, foram debates ousados que ocorreram na prática. Restaurar e preservar todo o patrimônio histórico de Icó. As nossas igrejas estavam todas caindo. O Teatro da Ribeira dos Icós estava numa situação de muita dificuldade. A própria sede da prefeitura estava também de fazer, como diz na parêmia popular, no ditado popular, de fazer dó e compaixão. Então, todos esses projetos chegaram, foram debatidos e eu acredito que com muito sucesso, porque a história, ela não se apaga, ela pode até ser recontada de melhor forma, mas não se apaga o que se é feito para o bem comum. Falar de política é sempre um tema muito delicado, né? Porque a gente sabe que Jesus Cristo foi um grande político também. Isso. E Jesus Cristo não agradou a todo mundo, apesar dele ter vindo ao mundo pregar a maior lei, que era o amor, né? Isso. E eu não poderia deixar de fazer esta pergunta, já que você é um atuante da atual gestão municipal. E eu gostaria que você explicasse esse slogan que criaram em cima da prefeita municipal de Icó. A prefeita que nega direitos aos servidores. A gente sabe que os 2 primeiros anos da gestão dela foi muito complicado, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Por que dizer que a prefeita municipal de Icó é a prefeita que nega direitos aos servidores? Bom, primeiro, isso não é verdade. Segundo essas durezas, esses ataques parciais que são colocados muitas vezes nas redes sociais, elas são colocadas por 2 pontos. Um, pela paixão política partidária e por ser a parte adversa sempre e quanto sempre, e a outra
pela questão local, do debate local, da questão financeira, da questão de que não querer ouvir a verdade nua e crua. Eu sempre costumo dizer que a administração ela só faz gestão se ela incomodar a sociedade. E como é que ela incomoda a sociedade? Ela reclamar, chegar numa residência e reclamar daquela família que está sujando a rua. Ela está incomodando a sociedade, está incomodando aquela família, mas ela está trabalhando para a coletividade. É reclamar de um motorista que está andando na contramão. O motorista não gosta, mas o cidadão, que é a coletividade e as pessoas, na sua grande maioria, ela fica feliz porque sabe que aquele carro na contramão pode atropelar e matar alguém. E veja que o município de Icó está ainda no índice perverso dos 10 municípios que mais morre, o Elton, em acidente de trânsito com óbitos. A prefeita Laís Nunes, ela foi eleita em 2016, a primeira prefeita, a mais jovem prefeita, a primeira mulher eleita para sentar na principal cadeira do Palácio da Alforria, onde nasceu o comendador Nogueira Scioli, que foi governador do estado do Ceará. Após as eleições, quem saiu derrotado homologou um concurso que não havia qualquer necessidade, porque os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal e os recursos que são alocados para a folha de pagamento já estavam extrapolados. Assinou TAC, termo de ajuste de conduta, que se chama de TAC, junto ao Ministério Público, que inclusive foi executado agora, e essa folha de pagamento que a lei permite, no máximo entre 53% e 54%, o município de Icó chegou ao gravame, à gravidade de 66%. Ou seja, de cada R$100 que entrava de recursos que eram creditados da União na distribuição do Pacto Federativo para o FPM, Fundo de Participação do município de Icó, praticamente R$70 eram investidos, eram gastos descontados apenas em folha de pagamento. E isso criou um caos generalizado do ponto de vista fiscal e do ponto de vista administrativo, porque não sobrava recursos. Primeiro, para a manutenção básica do município de Icó, como saúde, educação, infraestrutura, contrapartida em projetos, etc. E também proibia de logo, como proíbe, a legislação é clara e já foi à discussão várias vezes, como proíbe esta folha nesse patamar, nesse viés, de conveniar com o governo federal e governo estadual. Ou seja, já nasceria em janeiro de 2017 uma administração morta, sem condição de se movimentar, sem condição de fazer o bem à maioria da população de Icó. Então a prefeita foi obrigada, por força de lei, foi obrigada por ser uma administradora responsável, ela é formada em administração de empresas, de fazer com que essa folha de pagamento retornasse aos 52%, 50%, 53%, para que o município de Icó pudesse, como é a maioria dos municípios do estado do Ceará e do Brasil, adequação fiscal para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos nos apresentar para as instituições públicas e privadas e fazer esta cidade respirar. Nós recebemos, Wellington, o município de Icó num caos total. Fizemos auditoria, vídeos, fotografias. A chave principal da porta da prefeitura de Icó, que estava caindo, era um caibro de vassoura. Um cabo de vassoura, como a gente chama em nossa linguagem popular. O hospital todo destruído, caindo. As escolas ainda estão em precárias condições, porque começamos a licitar para fazer uma reforma urgente em praticamente 30 a 60 escolas. As ruas sujas, a cidade escura, todos os ônibus quebrados, enfim, uma desordem jamais vista do ponto de vista de gestão fiscal e de administração pública. De 16 milhões de restos a pagar só em 2016 e ainda chamavam de trem pagador, né? Tanto é que chegou agora um precatório de R$600 mil que bloqueou as contas da prefeitura para pagar essas despesas do passado caótico que a prefeita Laís recebeu. A dívida histórica, Wellington, do município de Icó era 50 milhões de reais. O ex-prefeito deixou em 100 milhões de reais. Então, todos esses aspectos que são públicos, que são de provas e documentos idôneos do governo federal e do governo estadual, está de livre acesso para quem quiser desejar ler, compreender e entender.
Porque algumas pessoas, não são muitas, mas algumas pessoas, elas fazem o caos, elas são os inconsequentes, que são cúmplices do caos, e depois eles querem trazer a cumplicidade deles de criarem as inconsequências para as pessoas que são consequentes beberem dessa inconsequência do passado. E isso a gente não permitiu, não vai permitir. A gestão, ela é responsável, é do debate. Nunca se viu uma prefeita que tanto se colocou, tanto se fez presente, tanto no seu ambiente de trabalho, na prefeitura, que os ex não andavam lá, tinham medo do povo, medo de gente. É uma prefeita que vai fiscalizar as obras, que vai nas secretarias, que conversa com o povo, que debate, que faz da democracia e da liberdade de expressão uma exaustão permanente de discussão. Tanto que nós temos uma rádio que 20 anos tem uma tecla só, que é falar exatamente desta família que está no poder e do poder público municipal para tirar proveito político partidário. Nós temos rádios apenas online que se servem também deste papel e afora as pessoas que pregam o caos, que pregam a terra e o ICO como terra de ninguém, terra sem lei, para tentar vender para fora do ICO ou também aqui internamente, como se o município de ICO fosse uma terra de ninguém. E nós estamos provando, através das obras de inclusão social, através dos projetos de grande monta que a prefeita já está tirando da teoria para a prática, como a restauração do patrimônio histórico, restauração das nossas estradas, restauração e reforma do hospital regional, do terminal rodoviário. Agora a prefeita conseguiu também incluir neste grande pacto de transformação do município de Icó uma sede regional do Detran para a expedição da carteira popular, para ensinar ao nosso povo que trânsito é cidadania, que trânsito é vida, enfim. A creche regional lá no bairro dos Altos, os calçamentos em paralelepípedos com galerias pluviais que estão sendo construídos em ruas, conjuntos e também no bairro dos Altos. São muitos projetos, Suelto, que eu demoraria todo o seu programa ou várias edições do seu programa para aqui fazer uma listagem completa. Mas nós estamos, eu digo nós, vestindo como procurador do município e como membro ativo da política de Icó e como parceiro da prefeita, politicamente da prefeita aqui na Ribeira dos Icós, nós temos convicção que estamos fazendo o melhor e quem planta colhe, nós estamos plantando a cidade bem melhor para se viver. Basta você andar na zona rural, basta você andar nas ruas de Icó, que em todos os locais você vê a gestão trabalhando, a cidade está limpa, a cidade está iluminada, a cidade está crescendo. O governador, que só aparecia em Icó, não o atual, mas outros, apenas de 4 em 4 anos, já começa a visitar o Icó mais. Agora mesmo já está sendo agendado a inauguração da Areninha. O governador vem pessoalmente, o governador Camilo, inaugurar a Areninha. A Praça Mais Infância, que é outro monumento público magnífico, que vai ficar ali localizado no centro gerencial, já está com 80% das obras construídas. A reforma do hospital já começa, do terminal rodoviário já começa esta semana com grande geração de trabalho e renda e outros projetos que a prefeita tem conseguido, como mais de 100 poços profundos para matar quem tem sede, para matar a sede de quem tem sede, porque nós estamos no momento de pior seca do semiárido nordestino, com mais de 7 anos de seca, e são projetos que todos os dias têm movimentado a gestão Cidade Feliz. Você falou em precatório, aí me deu assim uma coceira na língua de perguntar. Pode perguntar. Porque a prefeita Laís Nunes, ela já afirmou que os 60% do precatório é dos professores, né? Assim conforme a lei, conforme a justiça. Então, o que falta, de fato, para que esse dinheiro chegue até a gente ou não irá chegar? Pronto. Essa é uma resposta que tem que ser clara, certa e curta. Quando iniciou essa discussão, nós tivemos que fazer uma retrospectiva também de 1997. Neto Nunes era o tesoureiro e depois se tornou vice-presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, a Prece. E a Prece iniciou um debate com o economista José Irineu de Carvalho, que foi prefeito de Pereira, que é um homem
extraordinário e muito competente, e descobriram que existia essa diferença de recursos entre Fundef e Fundeb. E Neto Nunes e outros prefeitos do estado de Ceará, depois vieram outros prefeitos do Brasil, se associaram a esta ideia e protocolaram, naquela época, ações para que este famoso precatório dos professores viesse ao debate atual. E quando começou essa discussão, todo mundo querendo tirar proveito desse debate, quando eu digo todo mundo, não é ou não são os professores, porque são legítimos, porque eles são sujeitos da história do debate. Mas aqueles que fazem política pequena, pequenininha mesmo, sem inteligência, só com raiva e ódio, e eu sempre costumo dizer que quem tem raiva e ódio é morcego. Laís foi a primeira prefeita do estado do Ceará que foi ao fórum, que foi ao Ministério Público, que foi aos 2 sindicatos do ICO, aqui reunidos juntos na Rua Francisco Maciel. Inclusive eu fui representando em um dos debates para dizer que estava disposta a aceitar essa discussão, que 60% do precatório seria creditado nas contas pessoais dos professores do município de Icó e 40% seria destinado ao ente público, leia-se Secretaria Municipal de Educação. E nesta reunião, nesta audiência no fórum que eu estava representando como procurador do município e a prefeita ao meu lado, o juiz facultou a palavra e a prefeita de logo disse que estava neste sentimento e assinou esse acordo. Eu assinei este acordo e nós já espalhamos a ata desta reunião, desta audiência, a todos os munícipes, ou praticamente todos os munícipes do município de Icó, que foi publicitado na página oficial da Prefeitura, nas redes sociais, e também distribuímos algumas cópias aos interessados, às partes interessadas. Mas naquele dia, Wellington, surgiu uma grande discussão entre os líderes sindicais que lá se apresentaram. Se apresentou o professor Edinaldo, presidente do Sindicato dos Professores, o servidor público Marcelo, como representante do Sindicato dos Servidores, e a APEOC, através do presidente Anísio. E vários advogados estavam presentes desses 3 ou 4 sindicatos que lá se postaram. Iniciaram uma grande briga, uma grande discussão acalorada, discutindo quem tinha carta sindical ou não para liderar esse processo e, resumindo, terminou numa grande confusão, de confusão não é de só papos nem pontapés, mas discussão verbais, chegou até a engrossar em algum momento ao ponto de o juiz encerrar a audiência, dizer que não aceitava discussão naquele nível, na sua sala da audiência, que o átrio do fórum fosse o local adequado ou no meio da rua para esse tema que não estava adestrito lá, a discussão de 40% e 60%. E eu alertei, enquanto advogado, enquanto filho dessa terra, que completa 50 anos agora no dia 5 de novembro de 2019, que existia uma discussão no Tribunal de Contas da União, TCU, em Brasília, já com um voto que dizia que afirmava juridicamente que todos esses recursos 100% seriam destinados somente ao ente público Secretaria Municipal de Educação de Icó. Não levaram em consideração, teve mais 2 ou 3 audiências. Essa decisão, enfim, saiu do Tribunal de Contas da União, foi oficiado o Ministério Público, oficiado a prefeita Laís, a secretária da Educação, a professora Aurineide, foi oficiado dentro dos autos e o próprio juiz, doutor Ramon, que foi para as audiências seguintes, disse que não homologava qualquer acordo enquanto essas discussões dos tribunais forenses, dos tribunais da alta corte da nossa federação chamada Brasil, encerrasse de forma definitiva esse debate. Inclusive, o ministro Barroso, na discussão que já foi levada para o STF, Wellington, ele negou a liminar aos sindicatos e praticamente confirmou novamente que esses recursos são do ente público, prefeituras e estados do Brasil. Então a discussão é mais ou menos nesse sentido. E por último, houve uma discussão de mérito do juiz, doutor Ramon Cruz, que negou o direito aos professores e, aliás, não negou o direito aos professores. Ele apenas confirmou em sentença, numa sentença de mérito,
que esses recursos são 100% do município de Icó, no caso a Secretaria Municipal de Educação. Então esta é a única verdade, não existe duas ou três verdades, não existe duas ou três mentiras. Existe uma mentira de quem quer jogar uma classe contra a prefeita, existe uma verdade de quem lê e sabe o que significa uma sentença judicial e decisões dos tribunais, principalmente das altas cortes do país, que é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União. A gente sabe que ser gestor de um município, ou de um estado, ou de um país não é fácil, né? Mas os cidadãos, eles têm que saber aplaudir na hora de aplaudir e criticar na hora de criticar. Isso. E a gente sabe que o nosso município, Icó, é um município rico em cultura, não só a cultura patrimonial, como também a cultura artística, graças a Deus. O município de Icó está na rota do turismo agora. Nacional. Né? E teve um período que o nosso município, a gente não podia sentar nas calçadas com o celular, porque já passava e já levava. E a gente sabe que a gestora municipal, junto com o governo do estado, trouxe para o município o BP Raio. E graças a Deus, hoje o nosso município, a nossa cidade, Icó, é uma cidade tranquila. Hoje a gente pode sentar nas calçadas com celulares. Quer dizer, a gente está tendo segurança. A gente tem que ver as coisas boas que são feitas, criticar as ruins, mas criticar de forma a apontar honesta, né? A forma correta de se fazer, se souber indicar como fazer a forma correta. Então, Fabrício Moreira, se fosse por mim, a gente passava mais tempo conversando aqui, porque, como eu já disse, você é um dos maiores oradores do mundo. Né? Então, eu gostaria de encerrar você dizendo a esse povo maravilhoso que vai estar nos assistindo uma mensagem que vem aí do fundo do seu coração para todo esse povo maravilhoso. Sem dúvida, eu gostaria só de incluir aqui em nosso debate que dentro do plano de governo a prefeita Laís Nunes dizia que ia fazer com que o cidadão, a mulher, o homem, as famílias de bem de Icó pudessem retornar a colocar suas cadeiras nas calçadas. E graças a Deus esse compromisso foi cumprido com a chegada do Raio, com a chegada da Delegacia da Mulher, com a parceria institucional da Prefeitura de Icó com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Raio, com o COTRAN, com os agentes civis municipais, com os guardas civis municipais e a parceria maior que é com a sociedade. Só para você ver como nós estamos trabalhando, quando a prefeita está trabalhando em todos os temas que envolvem a nossa municipalidade de Icó, como diz o poeta Getúlio Oliveira, que é uma porta aberta para quem ama a arte, a cultura, a história. Mas eu sempre costumo lembrar de uma frase do Goethe, que ele chama as pessoas para o debate, para a discussão, quando ele diz, molde o mundo ao seu gosto. Então, quando nós moldamos o mundo ao nosso gosto, quando a gente gosta de fazer o que ama, o que lhe atrai, o que faz com que a sua adrenalina venha à sua alma, ao seu espírito, ao seu corpo, é muito gratificante. Então não tem algo melhor do que você se sentir bem, se sentir não o dono da razão, mas o partícipe do debate, das boas ideias, da boa discussão, aceitando o resultado da maioria, divergindo quando é possível e, enfim, quando você debate, quando você se inclui nessa sociedade para debater contigo, o Hélito, que é um ativista cultural, que faz com que esse palco do Teatro da Ribeira dos Icós tenha vida, que faz com que o Largo do Icó tenha vida, que esses artistas do Icó merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Icó é uma cidade que tem muitos artistas, muitos grupos teatrais. Nós temos aí o Sobrado do Canela Preta, com escola lindíssima de música, de arte e de cultura. É muito importante também que você, jovem que me ouve, que me assiste neste bloco do projeto Entrevista Sem Corte, do professor Hélito, que você procure
O Teatro da Ribeira do Icó, venha trocar umas ideias com o Hélio Silva, com a sua família, com a família da Arte e Cultura de Icó. Vá ao Sobrado do Canela Preta, vá na Casa de Cultura Marinha Graça trocar um pouco de ideias com o memorialista professor Altino, com o professor e memorialista Cláudio Pereira. Saiba um pouco, vá se alimentar, beber, comer um pouco da arte, da cultura e da história do município de Icó. Se você faz isso, você estará bem, fica bem e a sua autoestima, com certeza, vai ficar próxima do que realmente é o desejável. Então, obrigado, Fabrício. Eu que agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Entrevista sem cortes. Curte lá no final.